Bom, gente, na nossa proposta de mentiu, a gente rebate, temos agora o vídeo mais recente do pastor Silas Malafaia, que dura aí 4 minutos e 18 segundos, cujo título é Atenção evangélicos, Boulos e esquerda querem se aproximar de nós. Piada. Ou seja, um homem que deveria pregar o evangelho e acreditar na conversão do mundo dividiu as pessoas entre evangélicos e esquerdistas criminosos, de maneira que eu só tenho uma coisa a dizer: Malafaia é Hitler, e as esquerdas são os judeus do momento, que o Hitler tupiniquim disfarçado de cristão tem usado para manter os seus enganos. Mas, sem delongas, vejamos esse pequeno vídeo com inúmeras mentiras e até inúmeros crimes, por assim dizer. Povo abençoado do Brasil, atenção, atenção, muita atenção. Eu vou falar aqui para verdadeiros cristãos. Boulos diz que tem que aproximar a esquerda dos evangélicos e tirar essa estigmatização que existe dos dois lados. Você está enganado, não é estigmatização não, é ideologia. Eu vou mostrar que a ideologia de vocês é totalmente contrária à ideologia de um verdadeiro cristão. Primeira coisa é isso. Cristão ter ideologia? Cristão não tinha que ter ideologia não. Cristão tinha de ter práticas. Práticas de misericórdia. Aquilo acerca do qual Jesus, Deus em pessoa glorificado, apareceu para o seu apóstolo João em relação à igreja de Éfeso e disse: diga à igreja de Éfeso. É Jesus dizendo: vocês abandonaram o primeiro amor e foram para as ideologias. Quais ideologias? De tradicionalismos, de ser tão corretos que não faziam nem curva, e um correto que não faz curva perdeu o amor, perdeu a misericórdia, perdeu a justiça, porque justiça é você contemplar a causa dos fracos e acolhê-los. Né? Justiça é você lutar contra o pecado acolhendo o pecador, não é estigmatizando todo mundo de acordo com aquilo que você pensa ser pecado. Então, não tem essa história de ideologia de esquerda versus ideologia cristã. Cristão não deveria ter ideologia. Cristão deveria vivenciar as práticas de misericórdia, que é a ordem de Jesus à igreja de Éfeso. Voltem às práticas das primeiras obras, o primeiro amor, as práticas de misericórdia, o acolhimento, a ponto de serem, como eu, acusados de cometer crime, de ser beberrão, de ser amigo de prostitutas, de ser amigo de viadinhos, de ser amigo de gente ruim. Que é isso que o Silas Malafaia faz com quem recebe bolos e aquilo que há de bom nas ideologias de esquerda. Aí Jesus ameaça: se vocês não se arrependerem, igreja de Éfeso de direita, correta, que não faz curva, eu vou apagar a lâmpada de vocês, ou seja, eu vou exterminar vocês da terra. É Jesus dizendo para os crentes de direita. O PSOL, seu partido e a esquerda são a favor da descriminalização das drogas. Para nós, essa praga que tem destruído o ser humano destrói o corpo, que é o templo do Espírito Santo. E para um verdadeiro cristão, tudo aquilo que escraviza o homem é abominável. Seu partido... Mentira. Olha a mentira. As esquerdas, ou o PSOL, ele vai jogar todos os partidos de PSB, PT, PDT, PCdoB, vai jogar esses partidos todos como se fossem partidos pró-drogas. Não. As ideias de esquerdas são a favor de que as drogas sejam descriminalizadas por motivos que eu e você conhecemos muito bem. Por exemplo, o ser humano caído, e aí um cristão como o pastor Malafaia deveria saber disso, os cristãos no mundo caído, eles se drogam de maneira que o que a gente pensa que é vida já é morte. Aqui, ó. A vida vai correndo silenciosa com os nossos vícios, chicletes, cachaça, café, carnes, temperos, etc. E a morte também vai sendo apressada, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E conquanto nós já estejamos salvos em Cristo Jesus, nós habitamos um corpo de pecado, num mundo de pecado. Então não adianta eu ficar apontando a droga de alguém, sendo que eu pratico muitas outras drogagens, digamos assim. Né? Você não toma leite, você é viciado em leite de caixinha, uma droga produzida pela indústria. Você não come carne, você é viciado em temperos altamente cancerígenos, destrói o corpo também.
E aí, tem uma coisa, por exemplo, que o Silas morre de medo de ela ser descoberta, é que o nosso cérebro, por exemplo, ele tem altas funções e altas produções da cannabis, por exemplo. Ele não quer aceitar isso porque eles acham que compreender que o canabidiol, os princípios lá da chamada maconha, fazem parte do próprio cérebro humano, para ele a gente está patrocinando o tráfico de drogas. É o contrário. O que as esquerdas querem e o que o Supremo Tribunal Federal também quer, ou seja, independente de ideologia, por uma questão de justiça, o que esse pessoal quer é descriminalizar as drogas para acabar com o tráfico, para acabar com a escravização, porque ele está dizendo que as esquerdas são a favor da escravização humana. Na verdade, quem é a favor da escravização humana é ele, que quer manter o usuário como se fosse um criminoso, e eles nunca chegam aos traficantes. Ele que é um pastor que quer abrir as comunidades terapêuticas, porque aí eles vão sendo alimentados pelos vícios, aí botam Jesus no meio, colocam um monte de ideologias cristãs, o cara não sai da droga, ou quando sai de uma droga vão para a droga do fundamentalismo. Sabe por quê? Essa questão das drogas não se resolve com medidas políticas, a salvação do ser humano, a dependência do ser humano em relação às drogas, não se resolve com ideologia política, se resolve com o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Então, por que a igreja fica contando com ideologia política para acabar com as drogas? Primeiro que as drogas no mundo caído não vão acabar, elas só vão se modificar. Tanto é que as fábricas de cigarro estão migrando para os alimentos ultraprocessados, que nem são alimentos, são drogas que não matam a gente talvez com a rapidez de uma cerveja, que é legalizada. Olha só, você descriminalizar a droga não vai fazer o ser humano parar de consumir droga, tanto é que a cerveja mata muito, a gente com um pouquinho de álcool no volante causa males na vida dos outros. Mas também se você proíbe a cerveja, você vai botar a humanidade nas mãos do poder paralelo. Então no mundo caído, no mundo que não é o paraíso, que ainda não foi transformado pelo fogo purificador do Espírito, a gente tem de viver com o que pode. E é isso que pensam as esquerdas. É só você olhar. Guilherme Boulos mexe com drogas? Você vai dizer que um Haddad é um homem viciado nessas drogas, de quem o Silas Malafaia tanto fala mal? Agora, vá lá na igreja dele para você ver os filhos de crente, tudo viciado naquilo que ele quer mais encobrir, e que se talvez tivessem por parte do Estado a misericórdia, a gente iria realmente desmontar os grandes criminosos que vivem da droga paralela. Essa que é a verdade. Porque como a droga é um problema humano, um problema psicológico humano, quem tiver de se envolver vai se envolver com isso no poder paralelo ou com isso descriminalizado. E que não for se envolver, não vai se envolver. Tanto é que eu vivo nesse mundo, eu concordo com o que o pessoal e companhia diz acerca das drogas, eu não tenho vício nenhum, não consigo nem uma fumacinha de um cigarro qualquer. Uma vez ou outra eu bebo alguma bebida alcoólica, não tenho nenhuma vontade de ficar ébrio. A minha felicidade é ser sóbrio, mas isso sou eu. Isso não me dá o direito de bancar o crente de direito para sair daí zombando de quem não teve a mesma alegria e o mesmo livramento, ou de quem ainda não teve como eu tenho. Então, cada caso é um caso. A igreja de Éfeso tem de aprender a exercer misericórdia, senão o Senhor vai lhe apagar as lâmpadas. Foi ele quem disse isso, né? Então, ao Estado cabe acabar com o poder do poder paralelo. Fora isso, é Jesus quem liberta das drogas. É Jesus, não é trabalho de igreja que fica querendo lucrar em cima dos drogados, não. Entende? Como toda a esquerda, o PSOL, PT, PDT, PSB, PCdoB, em tudo que é Câmara Municipal, votaram a favor da ideologia de gênero. Não é ciência de gênero, não. Essa ideologia que quer dizer que o sexo não é biológico, que o indivíduo não é masculino nem feminino. Para nós, Deus fez macho e fêmea. Tantas mentiras em um períodozinho curto de frases, né? Primeiro, não é ideologia de gênero. É triste você ver um homem formado em psicologia dizer isso. Isso era assim, passivo, e aqui quem está falando é um psicólogo. Eu sou a favor de que o Conselho Federal de Psicologia casse o registro desse pastor, porque ele chega a cometer um crime ético. É a mesma coisa, por exemplo, de um médico ser contra a cirurgia. É ele não querer ver a questão da sexualidade humana. A sexualidade humana é múltipla, é diversa.
na Bíblia, o que se diz lá sobre a homossexualidade está falando contra determinado tipo de homossexualidade que eram sempre praticados misturados com rituais macabros, com orgias, com loucuras. Não se teve tempo na época dos escritores bíblicos de estudar o que é a sexualidade humana. A sexualidade humana ela foi estudada, graças a Deus, por um descendente de judeu, o Sigmund Freud, quando ele foi compreender como que a sexualidade humana já estava presente e por que nós nos flagramos a partir da adolescência, reformulando questões inconscientes que já estavam instaladas em nós desde os 5, 6 anos de idade, mais ou menos. E aí que vem essa questão de todos nós nascemos com sexo masculino, feminino ou intersexo. Ou seja, todos nós nascemos com um aparelho reprodutor masculino ou um aparelho reprodutor feminino, e isso ninguém nega. Ninguém nega. O que a gente... Não é que a gente nega que a diferenciação que nós fazemos e que um bom psicólogo deveria fazer, por isso que ele é um péssimo psicólogo e horroroso pastor, é que o ser humano, nada no ser humano é natural mais, nem mesmo a sexualidade. Tanto é o que eu estou falando com você aqui com uma camisa. Tanto é que seres humanos se casam. Se é para fazer tudo ao natural, então beleza, vamos voltar ao natural. Que os filhotes hoje com 18, 19 anos possuam suas mães, porque é assim que acontece na natureza. Então, na natureza existe macho e fêmea. Na humanidade existe masculinidades, é um contínuo, feminilidades, outros contínuos. Porque isso significa que, independentemente do sexo com o qual nós nascemos, nós vamos absorvendo outras coisas, outras questões, outras situações. Eu até entendo você como crente pensar assim, não quero saber disso, porque é aquela direita que não faz curva, acerca da qual Deus criticou lá na carta de Éfeso. Jesus em pessoa apareceu para João e falou, vocês são tão de direita que vocês preferem nem compreender as coisas para não se comprometerem. Eu não, diria Jesus. Eu compreendi tudo. Eu me fiz ser humano, eu fui chamado de pessoas à esquerda da realidade, porque ele foi chamado de eunuco, que era gíria para viadinho nos territórios judaicos e romanos. Ele foi chamado de amigo de prostitutas, ele foi chamado de amigo de publicanos, ladrões, gays espalhafatosos, etc. Ele foi chamado de endemoninhado, porque algumas coisas que ele fazia parecia uma coisa do diabo aos olhos de Silas Malafaia. Então, Deus veio aqui e se encurvou, ele condescendeu, ele compreendeu a necessidade humana. Aí vem um pastor e quer te ensinar a ser tão reto que você fica até melhor do que Deus. Ai de você que é crente e que nunca vai ser mal interpretado como Jesus foi. Isso é um forte sinal de que você não foi discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus é mal interpretado. Por isso, voltando a nossa questão aqui do que ele chama de ideologia de gênero, não é ideologia de gênero, são estudos sobre os gêneros, porque os seres humanos, mais do que ter um aparelho reprodutor masculino ou feminino, eles têm gênero, eles desenvolvem relações, eles têm preferências. Às vezes o cara é heterossexual, mas ele tem maneiras de agir com feminilidade. Isso não é, ele não aprendeu em nenhum ritual como se fazia antigamente. Ele foi se percebendo assim, conforme muito bem descobriu a psicanálise. E a psicanálise não nega as escrituras. Ela simplesmente explica algo que nos tempos bíblicos não foi possível explicar, como não foi possível explicar nos tempos bíblicos o desenvolvimento do avião, o que é verdadeiramente o 666, etc. Então, você pode até não querer ouvir nada disso que eu estou falando por você ser de direita, ou seja, mais correto do que Cristo, o que é em si uma blasfêmia. Mas o que a gente precisa compreender é que os atos do Senhor é que o convite dele é que a gente exerça a misericórdia e não esse julgamento, né? Que a gente embrulhe as pessoas num pacote moralista para excluí-las. Pelo contrário, é a gente reconhecer que o que existe nas escrituras sobre a sexualidade humana era ainda a ver com uma sexualidade que era vista apenas no meio dos pecados, dos rituais macabros, das orgias. Depois a coisa modificou. Você pode até não concordar com isso, mas qual que é a ideia do que ele chama aí de ideologia de gênero? A ideia disso que ele chama de ideologia de gênero, primeiro, é prevenir os crimes contra a diversidade afetiva e sexual. Porque, por exemplo, na humanidade não basta ser homem ou mulher. Na humanidade, os homens caídos acham que têm direitos sobre as mulheres e as mulheres caídas não conseguem denunciar os crimes daqueles homens que cometem crimes atrozes contra ela, entre eles o estupro, a violência contra a mulher, as muitas molestações de meninas dentro de casa.
Então, se não fosse os estudos de gênero, nada disso seria modificado, os direitos das mulheres nem seriam contemplados. Como que alguém que é crente em Jesus pode ser contra os direitos das mulheres, né? É isso que um verdadeiro cristão acredita. Está no site do teu partido, Boulos. Inclusive, o PSOL e todos os partidos de esquerda entraram no Supremo Tribunal Federal porque se algum prefeito quiser impedir o ensino de ideologia de gênero, não pode, não dá. É isso a ideologia de vocês, que é 100% contrária à ideologia de um verdadeiro cristão. Oxe, eu não sabia que um verdadeiro cristão era a favor de que as crianças ficassem sendo molestadas dentro de casa. Quer dizer, eu não sabia que eu estou sendo bonzinho, porque o que eu conheço, tanto que chego lá no meu consultório através dos meus pacientes e minhas pacientes, quanto de situações de pessoas que eu conheço que têm um discurso tão moralista quanto esse do Silas Malafaia, mas são molestadores das próprias filhas, são molestadores das próprias enteadas, são molestadores de crianças que não tem nem como se defender, e ainda fala pra você assim, é que essa menina tem uma coisa aí que é do diabo, né? Aí os estudos de gêneros na escola, eles previnem as crianças de passarem por isso, porque na cabeça da criança é assim, meu pai está tocando em mim, mas ele é meu pai, e eu aprendi que eu tenho que respeitar o meu pai. Aí na escola a criança vai aprender o seguinte, a gente tem de respeitar o pai que é respeitável. Pai que passou a mão no lugar do seu corpo que não pertence a ele, esse pai está cometendo um crime. Eu também, que sou professor, já vi isso, pessoas chegando e falando assim, gente, graças a essa aula que eu descobri que o que estava acontecendo na minha casa era absurdo. Histórias que me chegaram, trazidas pela graça do Senhor, de pessoas que viram a gente falando alguma coisa, a gente insinuando alguma coisa, nos procuraram e vieram nos dizer o que estava acontecendo no interior das suas casas, casas de crentes, casas de gente moralistas, casa de gente que você nem acreditaria que faria uma coisa dessas. Então, o que o pessoal se levantou contra os decretos das prefeituras é que as prefeituras enlouqueceram, não a prefeitura, as câmaras municipais, né, os políticos das prefeituras. Eles enlouqueceram porque eles não querem, por que será que eles não querem? Não querem que as crianças saibam os seus direitos em relação aos próprios familiares que as molestam. Você que é jovem, né, geralmente quem tem sexo feminino, passa por alguma coisa dessa dentro de casa e está até sem saber como dizer isso. Foi para prevenir esse sofrimento seu, é que esses esquerdistas estão querendo ter a liberdade de, não é de discutir gênero, é de ensinar as questões de gênero, que não são ideologias, são questões. Ninguém amanhece falando assim, hoje eu quero ser gay, hoje eu quero ser hétero, hoje eu quero isso. As pessoas vão se descobrindo e isso precisa ser trabalhado na escola. A questão do gênero não é uma ideologia, porque não é você ensinar o menino a ser gay, é você ensinar aquele que não é gay a não discriminar quem é. É a gente ensinar o respeito mútuo. Quem falou que eu respeitar alguém vai tornar esse alguém mais mau caráter? Pelo contrário, respeitar alguém, caso esse alguém use esse respeito para se tornar mau caráter, existem leis para isso. E aí nesses estudos sobre gênero a gente diz isso. Eu digo isso com a responsabilidade, porque eu também sou professor de ciências humanas, de ciências sociais, de sociologia. Tive maravilhosas prosperidades nas minhas aulas, né? Pelo menos até 2019, 2020, 2021 tem sido ensino à distância. Mesmo assim, o que chegou para mim via aplicativo, via conversas pessoais com o aluno, via aplicativo, do que eles sofrem de violência, de assédio sexual dentro de casa, por gente moralista, extremamente moralista, não é brincadeira. Aí vem esse pastor ser contra as práticas humanitárias dos movimentos de esquerda. Porque você querer estudar as questões de gênero é um direito, tanto quanto eu tenho o direito de estudar o solo na geografia, estudar os espaços na geografia, estudar história, estudar os processos celulares, os processos reprodutivos na biologia. Eu também tenho o direito de entender como funciona a sexualidade humana, a afetividade humana e o que se faz dela no bom e no mau sentido. É até uma libertação contra a pornografia. Mas aí um pastor que é homofóbico, que divide o mundo entre quem é de Deus e quem não é, e os esquerdas para ele não são de Deus, faz esse crime aí contra você. É muito lamentável. Ô Boulos, está no site do seu partido. Tanto o seu partido como a esquerda apoiam o casamento gay. Para o cristianismo isso é uma abominação,
que a única união aprovada por Deus é macho e fêmea. Eu não sei de onde ele tirou isso, que a única união aprovada por Deus é macho e fêmea. Mas continuemos. Isso foi ratificado por Jesus. Não dá, povo. Mentira. Onde é que isso foi ratificado por Jesus? Se você vai fazendo uma leitura honesta das Escrituras, você nunca vai ver Jesus lutando por casamentos, não vai ver Jesus fazendo profecia sobre casamentos, porque para Jesus, para Deus que se fez homem, o casamento é um fenômeno humano, é produzido socialmente, historicamente modificado, tem a ver com muitas questões pessoais e familiares e até psicológicas. E Deus, quando se fez homem, por exemplo, nem se casou, não é porque ele não valorizava o casamento, mas também não é porque ele estava querendo ideologizar nada, é só porque ele estava querendo dizer o seguinte: o que vale para Deus é que a gente seja ser humano. Agora, se sendo humano você vai se casar, você vai ficar solteiro, ou você vai alcançar pessoas de outros tipos de sexualidade, aí é uma coisa que cada geração vai discutir. Quer ver? Quando Malafaia fala aí, por exemplo, que Jesus ratificou o casamento, o que você vai ver lá em Mateus 19, que deve ser essa referência a que ele está se referindo, que no princípio o homem se uniu à sua mulher e etc. Quando está falando isso, ele não está nem ratificando o casamento heterossexual. Ele está, na verdade, sabiamente acudindo e até debochando da maneira como seus apóstolos viam o casamento. Porque por que Jesus fez todo aquele discurso sobre os eunucos? Porque os discípulos, Pedro talvez, falou assim: Senhor, se é essa a nossa condição em relação à mulher, é melhor nem casar. Que condições? Porque Jesus disse: olha, quem repudia a sua mulher a expõe a tornar-se adúltera. Ou seja, quem está jogando a mulher fora, está falando daquele contexto dos judeus. O judeu jogava a mulher fora, ela era obrigada ou a mendigar, ou a se prostituir, ou a entrar no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento igual a mulher samaritana, para ser sacaneado nesses casamentos. Aí Jesus está dizendo: olha, sabe por que essas mulheres chegaram a essas condições? Porque vocês, machos, as abandonaram. Com isso, Jesus não está proibindo o divórcio, ele estava proibindo aquele tipo de divórcio, e com isso ele não está endossando o casamento heterossexual, ele está criticando, preste atenção, ele está criticando a maneira como aqueles homens dos seus dias tratavam as mulheres, jogando-as fora, entregando-as à prostituição e ao adultério. É interessante que você não vai ver nenhum pronunciamento de Jesus contra as quengas e prostitutas dos seus dias. Você não vai ver nenhum pronunciamento de Jesus contra aquele tanto de viado que tinha no Império Romano. Você não vai ver nenhum pronunciamento, nem marcha, nem Jesus Malafaia, né, querendo acabar com aquela pouca vergonha. Ele não vai dizer nada nem contra as prostitutas, nem contra as gays. Mas ele disse tudo o tempo inteiro contra os homens. Então ele não estava ali endossando o casamento heterossexual. Ele estava criticando aquilo que o ser humano do sexo masculino se tornou. E aí ele fala: não foi assim desde o princípio. Mas ele continua. Olha só como é que ele continua. Ele vai dizer, por exemplo, que existem 3 tipos de eunucos. E aí eu sei que os pastores ficam loucos, que o Malafaia vai falar que eu estou mentindo, caso ele veja esse vídeo, né? Porque ele é um homem bem distante da gente, né? O vídeo dele hoje já deve estar aí com umas, sei lá, umas 200 mil visualizações. O meu, se chegar a muito, deve ter umas 50 mesmo, é. E aí Jesus chega e vai dizer que existem 3 tipos de eunuco. Eunuco naqueles territórios de Israel e de Roma era eufemismo para viadinho. Por quê? Qual que era o pressuposto do eunuco nos dias de Jesus? É que um homem que não se casou, ele era visto como menos homem. Então, como Jesus não havia se casado, ou ele perdeu a sua família em alguma tragédia e não se casou de novo, ele era visto como alguém castrado, ou seja, menos homem, ou seja, viadinho. Isso é horrível para os ouvidos de um crente fundamentalista, mas Jesus encarnou todo o preconceito que os viadinhos da nossa geração sofrem. Daí, nenhuma palavra dele contra. Ai, mas e Paulo? Tal? Paulo é um escritor bíblico que tem o direito de ter os preconceitos dele, e ele estava falando de uma determinada sexualidade das orgias. Jesus, ele estava olhando para os indivíduos. Ó, eu sei de onde parte essa dor, eu sei de onde parte esse eunucoidismo, eu sei onde parte essa castração que todos nós de alguma forma padecemos. Jesus foi a pura misericórdia que ele queria que a igreja de Éfeso fosse. E aí está um pastor te ensinando a ser maldoso e opressor. Tá vendo? Então Jesus não endossou casamento heterossexual, como ele está dizendo. Jesus criticou
o machismo daqueles homens, inclusive dos seus apóstolos. Mas ainda duas coisinhas para a gente sair dessa parte que o Silas Malafaia morre de medo, deve ser muito mais resolvido sobre o assunto acerca das questões afetivos sexuais e as escrituras. Você não precisa concordar com nada do que eu estou falando, mas botar as esquerdas como se fossem demônios em relação a isso, as esquerdas estão querendo a liberdade humana. Se você prefere entender que isso tudo é pecado, a pergunta que eu te faço é no Congresso que você vai resolver isso? Como o Marco Feliciano decaiu, largar a sua vocação dada por Deus para ficar indo no Congresso brigar contra homossexuais, quando na verdade quem transforma o coração é Deus, e aí cada caso será um caso. Mas eu quero deixar para você uma sugestão de uma playlist onde eu falo sobre essas questões da diversidade sexual humana. A humanidade é diversa sexualmente. E eu tenho uma playlist aqui neste meu canal, onde a gente fala coisas do reino da verdade de Jesus. E eu vou falar dessas questões em vários pequenos vídeos, alguns um pouco mais extensos. Tem um muito importante, onde eu dialogo com o pastor Rodrigo Silva, sobre ele achar, por exemplo, se eu falo então que não é pecado homem com homem, também não vou falar que é pecado filho com a mãe, já que na natureza o cachorro transa com a própria mãe. Eu respondo todos esses questionamentos aí. Aí depois você dê uma passeada para você ver, com carinho, e não com esse direitismo estrategista e por vezes criminoso desse pastor. E aí fica a minha pergunta, por que cristão tem que ter medo de casamento gay? Você não precisa concordar com nada que eu falei aqui, mas a pergunta é, por que você tem medo de casamento gay? É você quem está casando? Deixe os gays serem gays, você achando eles sodomitas ou não, você não está no paraíso. Jesus disse, não te peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então, o mal que você acha que é mal, não vai te contaminar, nem vai contaminar os seus filhos. Você serve a Jesus ou não serve? Seus filhos são guardados por Jesus ou não são? Mas é porque ele fez isso. Se ele fez isso, Jesus deve estar compreendendo as histórias dele como Jesus compreendeu a questão da mulher samaritana, como Jesus compreendeu aquele tanto de viadinho que tinha ali na Galileia e nem aparece nas escrituras porque o judeu não suportaria aquilo, mas eles existiam. Tanto viadinhos na Galileia, quanto o judeu fumando cachimbo e ouvindo Jesus falar a palavra. Jesus nunca fez marcha contra aquela pouca vergonha, porque para Jesus o evangelho dele é poder de Deus que transforma de dentro para fora. Jesus, pelo contrário, falaria com Malafaia. Está preocupadinho com drogas, Malafaia? Não é a droga que entra pelo homem que o contamina, é o que sai, é o dolo, é você nunca ter mexido com drogas e estar aí vomitando anti-evangelho sobre as pessoas. É isso que Jesus diria para ele, porque foi isso que Jesus disse para a igreja de Éfeso. Estou a ponto de vomitar vocês. Isso ele disse para a igreja de Laodiceia, mas para a de Éfeso ele disse, vou apagar o candelabro de vocês, vou apagar a lâmpada, vou apagar a luz, vou exterminar vocês da terra, disse nosso Senhor. Então, crente com medo de casamento gay? Meu Deus do céu! Nosso Senhor é Jesus, não é nem o Estado e nem um gay que vai se tornar ditador. E me fale em algum lugar da Bíblia, você pode me trazer várias referências contra aquilo que você acha que é a homossexualidade. Mas me fale alguma dessas referências onde Deus está mandando a gente se levantar contra gay. Me fala alguma dessas que Deus está mandando a gente se levantar contra gay. E por fim, eu ainda quero fazer uma comparação. Belo Horizonte, nós tivemos os 2 vereadores mais votados. Uma mulher trans, que é a vereadora Duda Salabert, e um vereador bolsonarista campeão de votos também, que é o Nicolas. Vá lá na prática da vereança deles, na prática política deles, e vai ver quem é que tem feito projetos humanitários maravilhosos. A Duda Salabert, ela é tão ética que eu não vejo ela, por exemplo, se empenhando pela causa LGBTQIA+. Ela está o tempo todo se empenhando pelo direito das mulheres, pelo direito das crianças, pelo nosso direito a habitar na nossa casa, na ecologia. São projetos maravilhosos. Agora, o vereador Nicolas, meu Deus, o homem só sai vandalizando arma, colocando fake news, e é visto como um cristão conservador. Deus me livre. Duda Salabert vai julgar Nicolas e Silas Malafaia no dia do juízo, diria Jesus. Seu partido, o PSOL, PT, PDT, PCdoB, PSD, entraram no Supremo Tribunal Federal contra uma portaria do governo Bolsonaro que obriga os médicos a denunciarem à polícia estupradores.
não estou acreditando que eu vivi para ver, graças a Deus viver é bom, mas viver para ver um pastor mentir descaradamente como esse Malafaia acabou de mentir. Não tem nenhum projeto para fazer médico denunciar estuprador, não. O que tem é um projeto com cara de bondade, mas é maldoso, como maldoso é ser um cristão de direita, porque ele é tão direitista que ele confia mais nas práticas dele do que no Senhor dele que está no céu e que deveria habitar o seu coração. Olha só. A portaria do Ministério da Saúde quer que a mulher comprove que ela foi estuprada na hora que ela vai procurar o hospital. A mulher tem direito automático ao aborto em caso de estupro. E aí, como eles estão com medo das mulheres mentirem, aquela coisa toda, aí eles querem penalizar as mulheres que foram estupradas em nome daquelas que porventura venham a mentir. Esse é um primeiro problema. Aí o que eles querem para pegar essas mulheres? Eles querem que a mulher que realmente foi estuprada, e você que nunca teve uma mulher estuprada, você não sabe o tamanho incomensurável de constrangimento pelos quais elas passam. Só para contar um caso que eu acompanhei pessoalmente, a pessoa foi em 8 delegacias, ela foi torturada, foi dopada, ela foi estuprada por pelo menos 2 homens a noite inteira, ela amanheceu numa cidade longe daqui e ela passou por 8 delegacias do interior de Minas para cá. Ela só foi atendida no hospital municipal aqui em Belo Horizonte, que fizeram todo o coquetel, constataram esperma de 2 homens diferentes no corpo dela. Mas os policiais falaram assim, isso aí tá drogado e tá inventando. Claro que ela estava drogada, ela estava no ponto de ônibus indo para casa, e eu conheço a pessoa, e ela é maravilhosa, ela jamais se envolveria com esse tipo de coisa. E aí eles injetaram a droga nela e fizeram altas crime hediondo, é coisa de Sodoma. Sodoma não tem nada a ver com homossexualidade, tem a ver com esses crimes hediondos de covardes, pit boys que fazem isso com quem está voltando do serviço para casa. E aí, essa pessoa chegou no hospital, primeiro ela passou por 8 delegacias e 8 hospitais. Aí a lei que o Bolsonaro quer e o seu governo é dificultar que a mulher do estupro, a mulher que foi estuprada, tenha o direito ao aborto automático. É só isso. Porque você acha mesmo que se um médico detectar que a jovem que você levou lá ao hospital porque foi estuprada, se ele detectar que ela foi estuprada, ele vai mesmo denunciar o estuprador? O hospital vai notificar a polícia e a polícia não vai atrás de estuprador porque a polícia, a misoginia ela é institucional. A polícia, às vezes até pessoas da delegacia de mulheres, os hospitais, os médicos têm uma cultura milenar misógina. Eu sei disso porque quando eu tinha 27 anos de idade e a minha esposa também 27 anos de idade e nós dois tínhamos 3 filhos, nós queríamos parar de gestar, parar de reproduzir. Os médicos todos falaram comigo, nós somos em vários médicos, eles falavam assim, olha, se ela quiser a gente faz a laqueadura nela, mas você já não pode fazer isso não, que você pode querer ter uma família. Quer dizer, os caras, a vasectomia era muito mais fácil de fazer e eles se recusaram a fazer a vasectomia em mim e se candidataram a fazer a laqueadura nela. Né? Isso, é claro, foi antes de 2006 das leis dos direitos das mulheres. Então, se é assim até hoje, você acha mesmo que médico vai denunciar estuprador? Ele vai no máximo fazer um atendimento ali para a pessoa constrangido. Alguns até vão ficar pensando se fosse ele no lugar do estuprador, pegando aquela coisinha tão bonitinha de se mexer, porque médico quando está com o paciente nu e isolado no seu consultório não deixou de ser ser humano. E isso as pessoas aprenderiam numa aula sobre questões de gênero. Mas aí a alienação chega nesse lugar de fazer você acreditar que o objetivo da resolução do Ministério da Saúde é denunciar estuprador. Não é. O objetivo é constranger a mulher, ainda que em situação de estupro. Ele mesmo vai morder a própria língua. Olha só o que ele continua dizendo. Porque a lei só permite aborto em caso de estupro. E vocês são contra isso com a conversa fiada que vai deixar as mulheres, isso vai estigmatizar, vai pressionar a conversa. Sabe para que é isso? Sabe por que vocês não querem que denuncie o estuprador? Afinal de contas, minha gente, todo mundo quer pegar esses canalhas. E por que vocês entraram no STF? Ele insiste na mentira, né? Ele sabe que ele está mentindo e ele insiste. Ninguém quer proteger estuprador. Todos esses partidos que entraram no Supremo é para proteger a mulher que foi estuprada. Aí ele pega a verdade e transforma em mentira.
Mais uma coisa lá de Romanos 1, ele faz isso. Ele pega a verdade, transforma em mentiras em nome de conveniências cristãs fundamentalistas. Você quer coisa mais anticristo do que isso? Mas olha que ele ainda vai se trair ainda no que ele está falando aí. Presta atenção. É porque, na verdade, vocês querem que o SUS faça qualquer aborto. É só a mulher chegar lá e dizer assim, fui vítima de estupro e faz o aborto. Que conversa é essa? Para um verdadeiro cristão, a vida começa na concepção. Pronto. Ele se entregou e você nem percebeu. Ele falou que as esquerdas querem proteger o estuprador, mas ele logo vomita a preocupação dele. A preocupação dele é que as mulheres usem isso para fazer qualquer aborto. Ou seja, nem ele está preocupado em denunciar o estuprador. Ele só está preocupado em impedir a mulher de ser mulher. Porque as mulheres não têm de ser mulheres como o Malafaia concebe. Não. Elas têm de ser o que elas são. Elas são cidadãs, elas pagam impostos. Nem todas são cristãs e todas têm direito de ter as filosofias que têm. A gente tem que fazer igual José no Egito. Ele não foi lá mudar a religião do Egito, não. Ele foi governador de Faraó e aprovou leis, inclusive para todo aquele panteão egípcio. Mas o Malafaia quer converter as mulheres até na hora delas terem o direito de um aborto automático. Mas e essa questão aí de as mulheres estarem querendo um aborto automático, independentemente de se for estupro? Qual é o problema disso? Eu vou deixar aí um vídeo onde eu rebato o que ele fez com aquela menina de 10 anos, no ano passado, né? Que ela precisou abortar, ele gravou um vídeo e foi um sucesso o vídeo dele. O meu não é tão sucesso assim, mas eu vou deixar aí para você ver os fundamentos do que eu estou falando. Porque a primeira concepção que a gente tem que ter nessa história do aborto, gente, primeiro, para nenhuma mulher ficar com medo e nenhum pastor ficar achando que o mundo está perdido. Primeiro, você não confia em Deus? Você não crê mesmo naquilo que Isaías diz? Que agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, alguém pode impedir? Então, primeiro princípio que contradiz tudo que ele vai falar aí sobre aborto ainda. Quem Deus quer que nasça, nasce. Por isso que toda mulher que conseguiu fazer um aborto, na verdade, ela conseguiu abortar o que já não iria vir mesmo. Claro, cada um vai lidar com isso de acordo com suas concepções, ou ir numa psicoterapia, etc. Mas essa é a verdade nua e crua. Ninguém vai impedir quem Deus quer que nasça. Você tem dúvida disso? Eu sou o resultado de um aborto mal sucedido. Meus pais tentaram me eliminar quando eu já estava em desenvolvimento. Isso nunca foi problema para mim, porque é isso. A fé que eu tenho é essa. Quem Deus queria que nascesse, nasceu. Tô aqui. Tô aqui. Deus dá a ele a chance de nascer para ele fazer esse estrago privativo de privada que ele está fazendo. Se ele cresce em Deus mesmo, ele pararia de ficar brigando contra aborto. Ele simplesmente entenderia o seguinte: olha, eu vou converter vidas, eu vou anunciar o evangelho. Política é política e a política está sendo justa. O que a política quer? Que as mulheres que quiserem, possam ter o amparo do Estado. Para quê? Para impedir o assassinato de fetos. Que ele está acusando aí as pessoas de serem assassinos de fetos, porque a vida é desde o começo, aquela coisa toda. Engraçado que ele não pensa assim em outras circunstâncias, né? Mas isso vamos deixar para depois. Quando a justiça quer delimitar um período onde a mulher vai poder interromper a gestação, que seria até a 12ª semana, eles têm um critério técnico. Qual é o critério técnico? Como o embrião / feto nesse período ainda não tem um sistema nervoso central funcionando, ele é um ser vivo, mas não pode ser considerado uma pessoa. Assim como um adulto, que o cérebro para de funcionar, vai ser enterrado e no máximo ele vai ter os seus órgãos doados. É ou não é? É um critério técnico ou não é? Ai, mas vai fazer a mulher cometer crime? A maioria das mulheres que eu conheço são mulheres de respeito. Elas nem estão com essa ânsia de fazer aborto. Mas aquela que tiver esse desespero deveria ter o direito de fazer, porque em meio a essa prática tem uma prática de fé. Quem Deus quer que nasça, nasce. E eu também no meu consultório conheço vários depoimentos de mulheres que diziam isso. Fui lá, tinha minha razão de ser, tinha sido estuprada, aí ali na hora as coisas não deram certo, e aí elas tiveram uma visão, Deus falou alguma coisa com elas, porque quem Deus quer que nasça vai nascer. Eu nasci, muita gente que me assiste aí agora que a mãe no começo não queria que viesse, veio à luz, e aí o cara quer administrar questões internas das mulheres porque ele não tem útero.
ele não tem aflições, ele não sabe o que é explicar o fato de você ter sido assediada. É um crente de direita sem amor, acerca do qual Jesus diz: vou apagar a sua lamparina, vou apagar o seu candelabro, vou te riscar do mapa. É Jesus quem diz, é Jesus quem vai fazer. Mas você entende? Quando ele está falando aí sobre aborto, não é que os esquerdistas são contra a vida, não. Pelo contrário, é exatamente por sermos, vou colocar-me na esquerda aqui agora, é por sermos a favor da vida que é melhor a gente estabelecer um prazo para as mulheres terem direito ao aborto automático. A serva do Senhor não precisa cair nisso. Ela tem direito ao aborto e ela só não usufruir. Agora vai ficar atormentando as outras? Não, eu sou contra isso, não sei o quê. Onde está escrito na palavra que é para você sair por aí fiscalizando gestação interna de alguém de até 12 semanas? Tá entendendo? Matar um pequeno bebê, não importa se é estupro, seja lá o que for, é matar uma vida, é abominável. Deus se fez homem na concepção boa. Meu Deus. É que é uma frase tão tradicionalística que a gente nem percebe a mentira que está nela, mas tem uma mentira aí. O que o Supremo Tribunal Federal quer aprovar não é que as mulheres matem um pequeno bebê. Embrião não é pequeno bebê. Por isso que ele se chama embrião. Embrião é um projeto de vida. Não sei se você teve a curiosidade de abrir um caroço de feijão. Lá dentro dele tem um embriãozinho lá. Você acha que só porque tem um embrião lá, aquilo ali é um pé de feijão? Por isso que se chama embrião. É um projeto que pode ou não ser abortado. É que Malafaia e companhia, eles aprenderam a romantizar o ato da fecundação. Acho que eu digo isso em vídeos anteriores. Querendo que Deus agora seja o patrono de todas as fecundações que acontecem, quando a realidade nem é mesmo assim. De maneira que eu e você só temos uma fé. Quem Deus quer que nasça, nasce. E aí o Estado só tem o dever de amparar essa mulher que é cidadã e que paga impostos. Porque o Malafaia ele comete uma outra contradição. Que a primeira é essa, né? Não é matar bebê. Embrião não é bebê. Embrião não tem cérebro funcionando. Embrião não responde a relacionalidade. Ele pode responder estímulo externo, talvez. Mas a relacionalidade, ele não reconhece música ainda. O embrião de até 12 semanas. Ou seja, quando as esquerdas querem dar esse prazo para a mulher, as esquerdas querem evitar aquele assassinato de feto, de quebrar o feto todo, de botar em risco a vida da mãe. Mas a outra contradição que o Malafaia comete é essa. É que ele é tão preocupado com o embrião que chega até a chamar embrião de neném. Mas olha, veja os vídeos do canal dele. Ele não está nem aí para as pessoas. Pessoas adultas. Pessoas que neste momento choram. Quase 400 mil famílias enlutadas neste país. Por quê? Porque perderam pessoas para a Covid-19, doença em relação ao qual o Malafaia debochou tanto quanto o seu presidente assassino Jair Messias Bolsonaro. Tá vendo? E aí eles acusam a esquerda de serem assassinas, enquanto eles são os assassinos por excelência. Porque o que é pior? Matar embriões, independentemente dos motivos, ou deixar muitas pessoas morrerem de Covid por questões ideológicas? Porque há duas maneiras de você cometer assassinato. Uma é você jogando a pessoa do alto de um prédio, e a outra é deixando a pessoa morrer. Ah, deixa assim, eu quero minha igreja aberta. O que tem andar de ônibus lotado? Pobre nem pega, né? Aí você entrega as pessoas à morte. Pessoas que pagam impostos para viver, você as entrega à morte. E não quer ser chamado de genocida. Nem ele e nem o presidente dele. Então, quem é mais importante aí quando a gente está numa existência limitada? O embrião ou as mulheres adultas que precisam sobreviver como elas podem sobreviver e não precisam de Malafaia como juiz sobre a vida dela? Quem é? Responda para você mesmo com toda honestidade. Não dá para andarmos juntos. Um verdadeiro cristão, Boulos, tem que negar sua fé para abraçar a ideologia de vocês. Eu quero lembrar que o PSOL é puxadinho do PT. Lá vem ele com o PT, sua paixão eterna, né? O Hitler evangélico elegeu o PT para ser o judeu do seu nazismo. Mas antes que ele chegue lá, tem uma coisa que ele falou aí que a gente não pode deixar passar. Ele diz que um cristão tem que negar a sua fé para ser de esquerda. E eu diria melhor. Um cristão tradicional tem que negar a fé em Cristo para defender os seus tradicionalismos. Igual a igreja de Éfeso. Ficou tão justa, tão correta, com tanto discernimento, que Jesus falou assim: abandonaram o primeiro amor, agora vocês estão seguindo na justiça própria. Ou seja,
o crente tradicional que quer instalar no Brasil a teocracia islâmica, né? Ele tem de negar a fé dele em Jesus para continuar defendendo os seus tradicionalismos, porque fé em Jesus está diretamente ligada ao amor ao próximo, ao acolhimento, a você condescender. Deixa eu ver o que é isso. Sabe por quê? Não é o Espírito Santo que habita em você? Então por que você tem tanto medo de dialogar com as outras ideias? Sendo que a palavra de Deus mesmo dialoga. Hein? Governos Lula e Dilma foram responsáveis pela maior roubalheira da história política do país. Saquearam a nação, desemprego, destruíram a questão da saúde e você apoia isso. Não dá. Eu quero também dizer... Sobre Lula e Dilma, primeiro que ele se baseia em tantas mentiras, tanto é que todas as operações judiciais estão sendo revistas e a gente vai vendo que são muitas mentiras. Inclusive uma das que foi descoberta essa semana é que a Lava Jato acabou gastando muito mais dinheiro para tentar investigar se Lula e Dilma eram criminosos, como Malafaia fala. Gastou muito mais dinheiro do que aquilo que eles alegam que foi roubado na Petrobras. Aí você já viu que tem alguma corrupção em algum lugar aí, e não é em Lula e Dilma, né? Mas aí é claro, cada um acredita em quem quiser acreditar. Agora, só tem um detalhe. Ele pode dizer o que ele quiser de PT e companhia. Estes partidos são sistematicamente investigados. Enquanto ele fica encobrindo, defendendo os crimes do atual governo. O que o torna, além de falso profeta, um pastor criminoso, porque ele está ajudando o governo a fazer crime. Por exemplo, ele fica caladinho com os crimes dos crentes. Ele não fala nada de Flor de Lis. Ele não fala nada do pastor Everaldo, que batizou o presidente Bolsonaro e está preso, viu? Pastor Everaldo, o João Batista fundamentalista, batizou o Bolsonaro, o Messias de Quinta, e está preso por crimes financeiros graves, corrupção. Ele não diz nada, o pastor Malafaia. Do caso Queiroz, ele nem menciona. Queiroz, homem podre das milícias, amigo íntimo de muitos anos de Bolsonaro. Ele não diz nada dos crimes do pastor Marco Feliciano, que está todo enrolado com um monte de mulheres aí, ó. Eles estão achando que são melhores do que Davi, que vão passar por esta vida dando rasteira até no anjo Gabriel. Que destino horrível aguarda esses homens se eles morrerem nesta condição, né? Mas aí, beleza, vamos ficar condenando Lula e Dilma, lindo. Aí a gente vai ter que apoiar então Bolsonaro, né? O homem mais limpo do planeta, né? O que está sendo descoberto aí? Os gastos terríveis que ele já fez só este ano, as suas fériasinhas de 2 milhões de reais com dinheiro público, e ele falou que no próximo passeio ele vai gastar igual ou mais. Ele vai encobrir essa questão de que o Bolsonaro, essa semana, ele praticamente acabou com o IBGE, para que você não tenha os dados sobre o que está acontecendo no governo dele. Então ele não tem verba para o IBGE, ele cortou a verba para o meio ambiente e mentiu até ontem lá na cúpula do clima. Então, ele está lá na presidência da coisa pública para acabar com a coisa pública e o Malafaia calado acerca disso. Então é isso. Quando falar de Lula e Dilma, eles estão sendo julgados, mas eles ainda não. E quando forem, serão julgados por Deus, não é? Ô, Boulos, o que você sabe fazer é invadir propriedade alheia. Isso você é bom para fazer. Procura a tua turma, segue seu caminho. Fico com vergonha de ver gente do nosso meio dando palco e holofote para você. Graças a Deus que eu não sou do meio dele, né? Eu sou de Jesus e Jesus realmente não tem comunhão com gente assim. O Malafaia é um excelente candidato a Mateus 7, do 15 ao 24, quando Jesus vai dizer, olha, Senhor, Senhor, nem todo que diz isso entrará no reino de Deus. Porque ele é um homem próspero, ele faz obras sociais, ele faz milagres, os milagres lá dele, né, os que lhe convém fazer. Mas junto com essas coisas todas que ele faz, ele é outra coisa. Aí Jesus disse, não fique impressionado com o que o falso profeta faz. Veja o que ele é, qual é o fruto que ele produz. E Malafaia está produzindo no Brasil ódio a Jesus. Porque se Jesus é isso aí, quem quer aceitar Jesus neste país? Pelos seus frutos os conhecereis. Eu nem estou falando aqui da salvação eterna do Silas, eu estou dizendo que neste momento ele é árvore má. E o resto pertence a Deus, né?
Mas voltando à questão do que ele fala aí sobre o Boulos ser invasor de casa, é outra mentira descarada que ele sabe que está mentindo. O artigo 6º da Constituição diz que todos os brasileiros têm direito à moradia. O MTST, claro, deve ter gente corrupta lá dentro, como tem gente corrupta na igreja, um pastor corrupto aqui mentindo acerca das esquerdas. Tem gente corrupta na presidência, tem gente corrupta até dentro das nossas casas. Tem. Agora eu vou matar minha família inteira porque tem corrupção dentro dela? Aí, o que ele faz? Ele vai dizer que o Boulos é um invasor de casas, invasor de terra. Não, o que o Boulos faz é uma política pública. Olha, o cara tem um mega território improdutivo, porque a Constituição diz que tem que ser um território produtivo. Ele não está produzindo. E nós temos aí uma miríade de brasileiros dignos como eles, que não pagam impostos, ou melhor, que pagam impostos e não têm o retorno desses impostos, precisando de moradia. O que acontece? Acontece uma ocupação até que o poder público resolva isso, porque o problema do Brasil é histórico, a começar da questão de que lá nas capitanias hereditárias eles invadiram terras indígenas, estupraram e escravizaram negros e depois não deram essa compensação. Então toda a riqueza neste país tem de ser contestada. É para isso que esse movimento social aponta. Não é que ele vai tomar de quem está usando, mas se você tem igual o Blairo Maggi, tem aí cerca de 1/4 do território nacional, e aí, enquanto os governos não resolvem esse problema, ocupa-se esse lugar até que a justiça, os governos façam alguma coisa. Né? Agora, é claro, como a justiça desse país também é aparelhada, é claro que a justiça vai mandar prender Boulos quando ele faz isso, mas ele não está invadindo nada. Me diga aí alguém que teve a casa invadida por Boulos ou pelo MTST, casa sua, lá está dormindo na sua casa, botaram você para fora para pegar sua propriedade, que isso aí seria, além de invasão, roubo, assalto. Mas não é isso que ele faz, não. Então esse pastor mente para se manter sobre as vossas cabeças, porque sobre a minha não vai se manter, não. Olha só. Que Deus livre a nossa nação. Deus livre a nossa nação de vocês. E venham tempos de bênção e prosperidade para essa nação e abra os olhos do povo de Deus e da nação brasileira. Deus abençoe a todos. Sim, Deus vai livrar a nossa nação de todo esse engano que tem prevalecido. Mas nós somos de Jesus e a gente vai ver o grande livramento que Ele há de nos dar.